Você quer saber como faturar entre 300 e 2 mil reais por dia apenas com o celular ou computador, trabalhando poucas horas e ainda no conforto da sua casa? Clique no link da descrição e saiba como eu e muitos outros brasileiros estão fazendo para superar a crise, criando seu próprio negócio online e atingindo a tão sonhada liberdade financeira. Buraco de minhoca já foi confirmado? Esse ainda não. Ele é previsto também, pela relatividade geral, só que até o momento a gente não viu nenhuma evidência de que ele existe. Mas, como eu falei, não está encerrada essa busca, porque é previsto. A mesma relatividade geral, que tem acertado tantas coisas sobre o universo, ondas gravitacionais, buracos negros e tantas outras coisas, por que não pode também estar acertando sobre o buraco de minhoca? É que a gente não tem ainda o equipamento necessário, a gente não teve a oportunidade ainda de identificar um. Pode ser que no futuro, sim. Buraco de minhoca seriam alguns buracos primordiais lá do Big Bang. Eles seriam basicamente um atalho, né? Não, a aplicação prática sim, mas por que existiriam buracos de minhocas? São falhas? São o quê? Dizem que alguns poderiam existir naturalmente. Eu não sei te falar como que eles surgiriam naturalmente, mas então. alguns surgiriam naturalmente no universo. Sabe, por Alguma reação. alguma configuração específica que fez surgir um buraco de minhoca, só que eles seriam muito pequenos e instáveis. Entendeu? Isso segundo as teorias. Agora, se um dia for comprovado que eles existem, Cara, aí abre um leque leque de possibilidades absurda, né? por exemplo, uma coisa que os astrônomos, cientistas falam sobre vida fora da Terra, nos visitar, o que impede é as distâncias. Então, cara. Aí, se buraco de minhoca é comprovado, pronto, aí já tem aí uma possibilidade de que realmente pode estar sendo visitado. Sem eles, nessa equação toda, fica complicado, porque Qual que é a estrela mais próxima? Tá que distância da gente? tá 4,2 anos-luz daqui. Isso significa se o cara constrói uma navezinha lá e quer vir pra cá, Isso viajando na velocidade da luz, que é impossível, hoje em dia. chegaria aqui em 4 anos. Então, mas não existe nada Não que existe. Então ele viajaria. Vamos supor que ele consegue viajar uma certa porcentagem da velocidade da luz. Vai demorar 100, 200 anos para chegar. Então, cara. Então, as distâncias no universo são muito grandes. Então qualquer civilização moderna que chega num grau de tecnologia muito alto está muito distante daqui. Então, até chegar aqui, pode ser que a civilização de onde ele partiu até colapse. Entendeu? Então, essa é uma grande pedra no meio do caminho para as explicações de discos voadores, essas coisas todas. As pessoas são céticas porque o universo é muito grande, né? Primeiro que a gente não detectou nada até agora. Assim, Nada. Nada. Não tem nenhuma prova cabal de mensagem, pedaço de nave, não tem nada que... Nada. Que até onde a gente sabe, não tem nada. Eu vi um vídeo do seu canal, você falando sobre uma mensagem que os caras estavam estudando, Sim. vinda do espaço. O que é? Então, a gente sempre detecta explosões rápidas de rádio, que vêm de diversos pontos do universo. Essa específica que você viu, ela vem aparentemente do centro da nossa galáxia. Tá. E o que é interessante nela é que, tipo, os objetos que emitem isso na natureza são magnetares, estrelas de nêutrons. Então, são os objetos que geralmente emitem esse tipo de radiação. Só que por conta do padrão dessa detecção que foi feita agora no centro da galáxia, o padrão dela não condiz com esses objetos. Não estou dizendo aqui que pode ser uma civilização alienígena. Pode ser algum outro objeto, alguma coisa que a gente ainda não conhece, entendeu? Pode ter alguma coisa também, dados enviesados, enfim, tem que estudar mais para saber qual é a procedência desse sinal, mas descarta esses objetos. E aí as pessoas já começam a especular. Pô, então pode ser uma civilização. Uma coisa que eu sempre falo no meu canal, a gente não descarta, sabe? A gente pode falar que sim, pode ser. O que eu acho absurdo, né, nesse caso, é que, tipo, vamos supor que é uma civilização alienígena que conseguiu emitir rádio. Tem que ser uma civilização muito, mas muito moderna, porque geralmente essas emissões estão a milhões de anos-luz daqui. Então imagina o poder de energia que essa civilização tem para mandar um sinal que chegue tão longe. Tem que ser uma civilização absurda, que consegue usar, sei lá, a energia de todo o sistema. Cara, não é mais fácil mandar um WhatsApp, Não é? uma foto, sei lá, um negócio Né? mais... Isso é outra pergunta que eu ia fazer. A gente se baseia só no que a gente conhece. Exato. Nossa linguagem, nossa forma de pensar, nossa forma de vida. E se vem E rádio também. Por que eles vão transmitir em ondas de rádio
Não vão Outros tipos de coisa. outra coisa que a gente nem imagina, né? E que a gente não tem nem meio de detectar. De repente a gente tá sendo bombardeado com mensagens aí, a gente nem Nem detecta sabe. porque é uma coisa absurda. Ou a gente acha que é alguma coisa natural. Entendeu? Tem uma coisa que eu sempre Tem falo. essa limitação, não tem? Tem uma coisa que eu sempre falo no canal que é tipo, a gente sempre usa, quando a gente vai falar de vida fora da Terra, nós mesmos como parâmetro, tanto para a vida baseada em carbono, né, a vida que a gente conhece, e tanto para situações das quais levaria uma civilização a seu declínio, seu colapso. Por exemplo, eu acho que a civilização humana, cedo ou tarde, ela vai se colapsar por conta de guerras nucleares, doenças e tal. Mas por que a gente pensa isso? Porque o ser humano ele foi educado para ser competitivo, desde sempre, né? Aí, o ser humano moderno ele é resultado da Revolução Agrícola, que aconteceu quando a gente deixou de ser caçadores-coletores e passamos a cultivar coisas. E juntar bastante... Como é que eu digo? Não mantimentos, mas recursos. Sei. A gente começou a juntar muitos recursos e tal, e isso acabou dando poder para certas pessoas, outras ficaram se contentando em só trabalhar e não ter nada, então isso acabou gerando uma competição. Essa nossa a sociedade que a gente vive hoje é desse jeito. Agora vamos supor que existe uma civilização em outro lugar que evoluiu de outro jeito, que de repente não teve uma revolução agrícola. Partiu para outra coisa. Pode ser que ela não se autodestrua, que ela possa durar tanto tempo. Então, essas variáveis que as pessoas às vezes deixam de lado. Uma civilização que se baseia num pensamento coletivo. Exato. Todos, como as formigas, sei lá, ou abelhas, não sei, posso estar falando besteira, mas... São cooperativos. Cooperativos. Sim, então ela tem uma competição menor, ou cada um sabe a sua função, então eles podem durar mais, talvez, como um grupo. O grupo é muito maior do que cada indivíduo, não sei. Então, a gente usa os muito... Borgs. Lembra dos Borgs? Star Trek. Ah, sim, os Borgs. Eles eram assim, cara. Então, se um tem uma informação, todos têm informação. Exato. Então, a gente usa nós mesmos como parâmetro. Então, até o lance da vida. A gente conhece sua vida... a gente descobriu um exoplaneta que tem condições parecidas com a nossa, mas ela recebe uma radiação X do planeta que não consegue gerar vida como a gente tem aqui. Vida baseada em carbono, mas vida baseada em silício, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, tem essas variáveis. Só que o que acontece? No meio científico, no meio acadêmico, eu não sou acadêmico, eu sou um entusiasta, né? Já deixar bem claro, mas eu tenho muitos amigos da academia. E eu percebo que, tipo, a galera não gosta muito de abraçar essas ideias porque se preocupa com a reputação. Tem um episódio do Big Bang Theory que eu acho mó legal, que o Raj, que é um astrofísico, ele tá falando exatamente essa conversa que a gente tá tendo aqui. De especulando. Imagina. E aí alguém pegou essas falas dele e publicou em algum lugar com um título: Astrônomo diz que vida pode existir em lugar tal. E ele falou, eu nunca falei isso. Entendeu? Então tem essa coisa, a gente tem que ter muito cuidado, porque, principalmente a galera da academia, porque às vezes você fala uma coisa, especula alguma coisa, e os entusiastas da vida fora da Terra distorcem o que você falou, ou tira do contexto, e dá um falso positivo, né, por aí na mídia. Tipo, astrofísico de Harvard diz que existe vida não sei aonde. Pronto. Entendeu? Porque as pessoas querem isso. A gente tem uma... o Carl Sagan falava uma coisa que era... Se só existe a gente como vida no universo, o universo é um grande desperdício de espaço, sabe? E realmente, seria triste, só existe a gente aqui. A gente tem essa coisa de querer encontrar outros, né? Ou, sei lá, seria realmente um desperdício. Também seria poético, né? Porque eu penso, digamos que só existe a gente no universo inteiro. Então a gente é o meio que o universo criou para olhar a si próprio. Como se fosse o olho do universo, né? Porque só a gente tem consciência, a gente é o cérebro do universo, a gente tá com essa missão de olhar para si próprio, entendeu? Mas eu prefiro acreditar que a gente não tá sozinho até por conta da alta gama de possibilidades que existe. A gente vai lá para paradoxo de Fermi, né? Sim, o paradoxo de Fermi fala que existem, segundo dados atuais, 700 trilhões de estrelas no espaço. E a maior parte delas tem planetas orbitando. Então, se digamos aqui da nossa galáxia, a Via Láctea, vamos supor que 0,1% dessas estrelas que estão na Via Láctea possam ter vida. Então a gente teria 1 milhão de planetas que poderiam ter vida, só na nossa galáxia. Só que aí que tá, onde tá todo mundo? Por que a gente não detecta nada?
Aí tem algumas respostas, né? Tipo, a vida é muito difícil de acontecer no universo por conta que estrelas são radioativas demais. Por exemplo, essa que a gente acabou de citar, a Próxima Centauri, a estrela mais próxima. Nome criativo que deram, né? É. Ela teve uma explosão recentemente, ela teve uma emissão muito grande de massa coronal, bem radioativa. Então, tem um planetinha que está orbitando ela ali, que a gente até especulava, será que tem vida lá? Se tinha, virou Se bife. tinha, não tem mais. Já era, foi varrido, entendeu? Porque ela recebeu uma taxa muito alta de radiação. Então, o universo é muito radioativo. Então, uma das explicações para o paradoxo é a vida ela surge raramente e dificilmente ela sai da categoria microbiana, né? Então ela dificilmente evolui para um ser pensante que constrói coisas e tal. Outra resposta é, existem, só que estão muito distantes, né? A gente não tem como entrar em contato. E tem outra resposta que é a vida ela acontece, só que ela dura até um certo tempo. Por exemplo, ela consegue criar coisas, mandar coisas para o seu satélite, que nem a gente mandou para nossa Lua, e depois elas se autodestroem, né? Elas não duram muito tempo. E como Ou é destruído por um cometa. também tem por isso, um- desastres coisa externa, naturais, né? Porque acontece, ó, os dinossauros morreram há 66 milhões de anos. Eles não pensavam que iam desaparecer. Exatamente. E se for levar em conta o tempo que o universo existe, que é 13,8 bilhões de anos, 66 milhões de anos é pouco tempo. É, É nada. total, Entendeu? né? Então eles foram, relativamente, eles foram exterminados recentemente. É. O que garante que a gente não vai ser da mesma forma? Então pode ser que a vida ela surge, dura por um tempo e depois é eliminada. Tanto é que falam que se um dia a gente encontrar resquícios de uma civilização em outro planeta, é uma péssima notícia. Resquícios de uma civilização que já Que existiu, já existiu e não existe e não mais. existe mais. É péssima notícia, porque, pô, tá Claro. vendo? Alguma coisa acontece que ninguém consegue ir pra frente. Mas tem uma coisa, digamos assim, boa pro nosso lado. A gente tá num universo que tem 13,8 bilhões de anos, e a vida surgiu aqui muito recentemente, né? Dentro desse tempo todo que o universo existe. Então, a gente tá num momento do universo que ele já tá mais estável, né? Não tá um universo tão bagunçado e instável. Então, pode ser Mas que ele é qual é a palavra? Todo o universo ele é mais ou menos parecido, ou aqui pode estar estável, em outro lugar pode estar instável, você entendeu? Ele é homogêneo ou ele... não, tem alguns lugares que são mais radioativos, Ah, outros nem tá. tanto, né? Só que a gente já tá há muito tempo, a gente tá quer dizer, num momento muito recente da história do universo. Então pode ser que, tipo, ó, as coisas mais complicadas que poderiam ter acontecido já aconteceram, Ah, entendi. e a gente tá num universo mais calmo, digamos Entendi. assim, entendeu? Mas tudo que eu tô falando são especulações, entendeu? E a gente não tem, até o momento que eu tô falando aqui com você, a gente não detectou nada ainda. Aí as pessoas pegam no meu pé, porque eles sempre conhecem alguém que fala, tem uma história de que viu alguma coisa no céu, que viu alguma coisa no quarto. Eu já vi coisa muito bizarra, Já? já no meu quarto. Então, quando era adolescente, eu acordei no meio da madrugada, abri o olho e tinha um ser na minha porta. Hã? Tinha mais ou menos essa altura. E ele veio andando na minha direção e eu não conseguia reagir. Eu fiquei assustado demais, né? 3 da manhã você vê um treco na tua porta. 3 da manhã sabe que é a hora do É a hora do demônio, né? capeta, É. né? Então ele veio na minha direção, pegou na minha mão e no que ele pegou na minha mão eu dei um grito. Aí ele sumiu. E eu vi isso umas 2 vezes, 2, 3 vezes. Meu Deus, cara, que assustador. Aí, na época, eu era um cara mais religioso, então eu comecei a achar que era fantasma. Demônio. Ou demônio. né? Demônio, fantasma. Mas se eu fosse um cara mais ligado em discos voadores na época, eu achava que era um ET que estava sendo É. visitado, tentando me colocar uma sonda anal, qualquer coisa do tipo. Entendeu? Então eu pensava, na época, como eu era religioso, pensava que era um fantasma. Mas eu sempre fui muito cético, sabe? Eu sempre tentei buscar mais informações sobre as coisas. E eu comecei a ler e descobri a paralisia do sono. É, eu já Que- tive. É horrível. Você não consegue mexer a perna, você tá paralisado. Né? Exato. E geralmente você acaba tendo visões de coisas que você tem medo. É. Na época eu tinha muito medo de fantasma, então eu vi um fantasma no meu quarto, mais de uma vez. Então tem pessoas que sempre pensam muito em alienígenas e acabam tendo essas experiências e confundem. Então, mas Caio Fábio teve aqui ontem, não foi, Mandíbula? Ontem, né? E ele falou de uma experiência em 74, que a cidade inteira de Manaus viu um objeto absurdamente grande sobrevoando a cidade, cara. E aí? É uma histeria coletiva? É um sonho
que todo mundo sonha. É louco quando é uma coisa que toda a cidade viu e um objeto absurdo Uhum. à noite, tapando as estrelas com umas luzes estranhas, que de repente some. É, esse Ele caso falou do específico. tamanho de um pão de açúcar, sabe? Do pão de açúcar, ele falou. Não, Sabe? esse é um caso bem absurdo. É, Eu levo. Mas essa coisa de histeria coletiva é uma coisa bizarra. Tem uma história, eu não lembro o país pra te falar agora, mas teve uma história de uma escola onde alguém viu uma menina que tinha morrido. Tipo, alguém viu um pátio assim, uma menina que tinha morrido há pouco tempo. sei. E essa pessoa que viu, ela começou a ficar histérica, porque ela viu alguém que ela sabia que tinha morrido. E as pessoas que estavam em torno começaram a ficar apavoradas e começaram a acreditar também que estavam vendo. E foi Caramba. virando um efeito manada, entendeu? E várias crianças foram hospitalizadas porque elas entraram em estado de pânico. Por conta de uma que diz que viu o fantasma e começou a espalhar isso daí. Então, tem várias histórias de histeria coletiva. Tem uma história da A Noite da Dança, se eu não me engano, que alguém estava dançando, por algum motivo, não lembro agora, e aí as pessoas que começaram a passar e ver aquelas pessoas dançando, começaram a dançar junto. E foi juntando, tipo, parecia um musical da Disney, tipo, as pessoas do nada começaram a dançar. E aí juntou tanta gente e as pessoas não conseguiam parar de dançar. E elas só pararam quando elas ficaram extremamente exaustas. Mas era Caramba. histeria coletiva. Não sabiam por que estavam lá, estavam continuando e só pararam quando estavam extremamente exaustas. Então tem alguns distúrbios psicológicos que são É. muito curiosos que podem nos levar a situações como essa. Mais uma vez, eu sempre falo que a ciência não é feita de convicção. Eu chegar e bater aqui pra você, não foi ET, não foi isso. Eu não tô sendo científico.